Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar da missão DART. Lembram da missão DART da NASA, aquela que atirou uma espaçonave num asteroide, no Dimorphos? Isso mesmo. Os dados continuam sendo analisados e agora, essa semana, na verdade, né, o ESO, que é o Observatório Sul-Europeu, soltou um release aí muito legal, mostrando aí uma análise completa feita do impacto da DART com o asteroide Dimorphos. Novos resultados, tudo isso para nos defender de um dia, será? Da gente ser atingido por um asteroide. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, para quem não lembra, né, para quem estava em um outro planeta quando isso aconteceu, tô brincando, muita gente nem sabe que isso aconteceu, mas no dia 26 de setembro de 2022, uma das missões mais espetaculares, uma das missões mais interessantes aí de todos os tempos, né, chegava ao seu, vamos dizer, a sua primeira metade final. Foi no dia 26 de setembro de 2022 que a sonda, né, a DART, aquela missão da NASA, aquela sonda da NASA, colidiu com o asteroide Dimorphos. Foi o primeiro teste prático do que a gente chama de defesa planetária. Para quem não sabe, o Dimorphos é um pequeno asteroide, como se fosse uma lua de um asteroide maior chamado Didymos. E qual que era a ideia do experimento? Era você colidir a nave com esse asteroide, com essa pequena lua, e depois você observar para ver se teve mudanças ou se não teve mudança na órbita dessa pequena lua, do Dimorphos, ao redor do Didymos. A gente já sabe que deu tudo certo, foi mais que um sucesso, a missão realmente cumpriu com seu objetivo, ela, vamos dizer assim, alterou a órbita, isso quer dizer que numa possível aí ameaça de um asteroide, a gente poderia pensar em algo do tipo que a gente chama de um impacto cinético para desviar a órbita de um asteroide. Esse, claro, foi o primeiro exemplo prático que a gente teve de algo dessa maneira. Mas não é só isso a missão, né? A missão também, assim que a DART bateu no Dimorphos, ela levantou uma pluma de poeira, uma nuvem de poeira. Lógico, né, ela formou uma cratera ali e tudo mais, e os astrônomos, lógico, em todo lugar do mundo, eles querem aproveitar essa missão para conhecer melhor os asteroides. Quanto mais asteroide a gente conhecer, lembra do vídeo aí que eu fiz, né, do Ryugu, né, com as bases ali de RNA e tudo mais. Então, asteroide é algo que os astrônomos querem muito conhecer. Quanto mais eles conhecerem, quanto melhor eles conhecerem os asteroides, isso vai ser melhor para contar a história do nosso sistema solar. E essa missão era uma grande oportunidade, porque você tinha uma sonda que ia bater num asteroide, ela criou uma cratera, ela levantou aquela pluma de poeira e tudo isso poderia, ou pode, né, ou está sendo, na verdade, estudado pelos astrônomos. Aqui uma questão muito importante, lembrando que a missão DART, ela acontece em conjunto com uma missão da Agência Espacial Europeia chamada Hera. A Hera, que vai ser lançada em 2026, ela vai passar pelo asteroide e vai fotografar a cratera criada pela DART. E aí nós vamos ter aí uma completa, né, a missão toda completa e uma completa caracterização do asteroide. Mas enquanto isso, naquele momento lá no dia 26 de setembro, vários telescópios do mundo todo estavam apontados para o asteroide Dimorphos, ou no caso para o Didymos, para poder acompanhar o quê? Para acompanhar as consequências desse impacto. Como que seria essa pluma? O que eles poderiam estudar? Então a gente já viu que o Hubble fez isso, o James Webb fez isso,
telescópios amadores no mundo inteiro fizeram isso, e lógico que os grandes telescópios do ESO, incluindo ali o VLT, o Very Large Telescope, não iria ficar fora dessa. E semana passada saíram aí 2 artigos muito interessantes sobre uma análise completa feita do impacto da DART no asteroide Dimorphos. Então, uma primeira equipe usou um instrumento chamado MUSE, tá? O MUSE, que quer dizer Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Ele fica acoplado ao VLT, ao Very Large Telescope do ESO, e com isso os pesquisadores descobriram que a nuvem ejetada ela era mais azul do que o próprio asteroide antes do impacto. Isso indicou o quê? Isso indicou que essa nuvem poderia ser feita de partículas muito finas. Nas horas e dias que seguiram ao impacto, outras estruturas se desenvolveram, por exemplo, aglomerados, espirais e uma longa cauda foi empurrada pela radiação solar. As espirais e a cauda eram mais vermelhas do que a nuvem inicial e, portanto, poderiam ser feitas de partículas maiores. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, que nós criamos uma cauda em um asteroide e esse asteroide ficou com essa cauda durante muito tempo. O MUSE do VLT permitiu que os astrônomos dividissem a luz da nuvem em um padrão de arco-íris, ou seja, fizesse ali o espectro da luz e procurasse as impressões digitais químicas de diferentes gases. Em particular, eles procuraram oxigênio e água proveniente do gelo exposto pelo impacto, mas não encontraram nada. Olha só que interessante. Não se espera que os asteroides contenham quantidades significativas de gelo, portanto, detectar qualquer vestígio de água seria uma surpresa, porque esse asteroide ele não é o tipo de asteroide que teria água. Quer dizer, se a gente bate num cometa, aí sim ia levantar ali uma pluma com muita partícula de gelo. Eles também procuraram vestígios do propulsor da sonda DART, mas não encontraram nada também, porque pode ser que ela tenha arrebentado ali e algum pedaço dela teria aparecido, Sabíamos que os astrônomos sabiam que era um tiro no escuro, pois a quantidade de combustível que sobraria nos tanques do sistema de propulsão não seria muito grande. Além disso, parte dele teria viajado muito longe para ser detectado pelo MUSE. Então, essa aí é uma galera que estudou o impacto e a pluma gerada usando o MUSE. Teve uma outra equipe que também estudou, que é o outro artigo que também estudou o impacto da DART no Dimorphos. E aí é o seguinte, eles falaram o seguinte, que quando a gente está observando objetos do sistema solar, os astrônomos estão olhando para a luz solar que é espalhada pela sua superfície ou pela sua atmosfera. E essa luz, ela fica parcialmente polarizada. Então, tá aí essa palavrinha nova de novo, que não é mais tão nova assim, nem aqui no canal, É um estudo muito frequente que é feito em astronomia, é estudar a polarização da luz, ou seja, a direção com que ela se propaga, A luz ali feita de ondas e tudo mais, então a maneira como ela se propaga, isso é muito importante. Então, acompanhar como a polarização muda com a orientação do asteroide em relação a nós que estamos observando e também ao Sol, revela a estrutura e a composição da sua superfície. Então, é uma maneira de você analisar a superfície do asteroide e a estrutura dele sem estar lá vendo ele de perto. A primeira equipe usou o instrumento MUSE. A segunda equipe usou um instrumento chamado FORS-2. FORS quer dizer Focal Reducer Low Dispersion Spectrography. O 2, porque já teve o FORS-1, agora é o FORS-2. Ele também fica acoplado ao VLT do ESO e ele monitorou o asteroide e descobriram um nível de polarização caiu após o impacto. Ao mesmo tempo, o brilho geral do sistema todo, do asteroide, aumentou. Uma possível explicação para isso é que o impacto expôs mais material primitivo do interior do asteroide, ou seja, quando bateu e criou aquela cratera, escavou ali o material que nunca tinha sido exposto e jogou ele para ser exposto à radiação, a radiação aí ao sistema solar, Então esse material escavado aí, ele é muito mais brilhante e menos polarizador do que o material que está na superfície, porque ele nunca foi exposto à radiação solar. Outra possibilidade que eles levantaram é que o impacto destruiu partículas na superfície
ejetando partículas muito menores na nuvem de detritos. Então, isso poderia acontecer também. Fragmentos menores são mais eficientes em refletir a luz e menos eficiente em polarizar a luz. E isso é muito importante. Então, esse impacto, ele realmente foi algo assim espetacular. Foi algo que está ajudando muito dentro do processo aí de estudo sobre um tema que é muito falado hoje, chamado de defesa planetária, que é isso, né? É tentar defender a Terra caso um dia algo venha em nossa direção. Mas, além disso, esse impacto está servindo para que os astrônomos estudem, caracterizem, entendam um asteroide. E isso, como eu já disse, é muito importante. Asteroides são aí os resquícios da formação do sistema solar. Quanto mais a gente entende os asteroides e quanto mais asteroides são estudados, mais aumenta o nosso entendimento sobre como o nosso sistema solar se formou, como o nosso sistema solar evoluiu. Então isso é de suma importância para todo esse tipo de estudo. Quando a missão Hera for lá também, vai ser muito legal. Uma pena, né, que se esse impacto acontecesse daqui, sei lá, uns 5, 6 anos, nós teríamos aí os grandes telescópios observando, mas provavelmente teremos outros estudos desse impacto. Então tá aí uma análise completa feita do impacto da missão DART com o asteroide Dimorphos, usando o VLT, o Very Large Telescope do ESO no Chile, e usando dois dos seus grandes instrumentos, o MUSE e o FORCE 2, para poder entender tudo o que aconteceu, para poder entender toda essa dinâmica do asteroide, caracterizar ele melhor, caracterizar essa pluma e ter mais um ali, né? Agora a gente tem mais um ponto aí, mais um asteroide que a gente conhece ele muito melhor, e isso pode ajudar no entendimento completo do nosso sistema solar. Então tá aí um belíssimo trabalho. Esse trabalho ele foi, como eu falei, né, foi um press release do ESO que foi publicado essa semana que passou. Então está aí a informação completa para todos vocês. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!